Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Oberdan, Otoniel Rodrigues, o professor de História e de Filosofia de vocês, né? Então, essa aula é uma aula para vocês, alunos dos primeiros anos, e hoje a gente vai dar início a uma aula de História, onde a gente vai trabalhar uma introdução aos estudos históricos, né? Então, antes de tudo, a gente precisa ver a história como uma disciplina importante na vida do ser humano, né? Importante na vida de cada pessoa. E diante disso, a gente precisa, a princípio, fazer algumas desconstruções do que é a história, né? Então, a história ela não é decorar. A história ela é entendimento. A história é construção, né? Então, diante de tudo isso, a gente vai trabalhar uma introdução a esses estudos históricos, onde, a princípio, a gente vai trabalhar o conceito de história, né? O que é história? Não é isso? Então, normalmente, quando a gente pergunta aos nossos alunos o que é história, eles vão dizer que é a ciência que estuda o passado, né? Esse é um conceito clássico de que se coloca a história, né? Então, a gente precisa esquecer que a história é somente a disciplina que estuda o passado, não é isso? Então, a história, gente, na realidade, ela é a ciência que estuda as mudanças. E essas mudanças, elas variam de tempo, de espaço, de lugar, enfim, né? A história, ela é viva, a história, ela é movimento, a história é transformação. Então, de fato, a história, ela estuda a vida humana, não é isso? Através do seu tempo e que os homens fizeram, né? Fizeram, sentiram, pensaram, né? Então, isso a gente pode dar um conceito para a história, né? Ela é um processo constante de transformação, onde todos os homens são agentes construtores, né, destas mudanças que ocorrem dentro do processo histórico. É isso? Então, esse a gente poderia dizer que é um conceito de história. Então, um segundo tópico que a gente pode trabalhar é o termo história, ou seja, qual a origem da palavra história, né? Então, todos vocês sabem que a história ela foi usada pela primeira vez pelo pensador Heródoto, né? Heródoto foi o primeiro a usar a palavra história, é isso? Então, o termo história ela é composta de dois radicais, é isso? Ist e oren, que significa aprender pelo olhar aquilo que sucede dinamicamente, ou seja, testemunhar os acontecimentos e a realidade, né? Então, aí a gente tem esses significados da palavra história, não é isso? Então, vai ser por influência de Heródoto que se dá o título de História, né? Essas pesquisas que é acerca das guerras médicas, né, que vai ser a primeira tratado. Então o termo ele vai assumir um sentido particular na busca do conhecimento das coisas humanas e do saber histórico, né? Então o terceiro ponto que vocês têm é o sentido da palavra história, né? Então, a realidade histórica, ela é um conjunto de fenômenos pelos quais se manifestou e se manifesta, né, a vida da humanidade. Não é isso? A realidade objetiva do movimento do mundo e das coisas. Então, este é um grande passo, né? Então, quem é o agente da história? O agente da história somos nós, o ser humano, né? Então, a história ela trabalha a questão da cultura. Depois, outro fato importante são as questões das fontes históricas, né? O que são fontes históricas? São todos os vestígios que foram deixados pelos homens, né? Então,
Temos também as ciências que vão auxiliar as histórias, né? A história, aliás, como a economia, a sociologia, a geografia, a antropologia, a paleontologia, a cronologia, a numismática e etc, né? Então a gente precisa também nos perguntar para que estudar, para que serve a história, né? Então essa história ela serve para nos dar uma consciência, né, que o homem tem do seu poder transformador de sua realidade. Outro tópico que a gente pode ver é a periodização da história. A história, tradicionalmente, ela está dividida em duas fases, aquilo que vamos chamar de pré-história e a história. A pré-história é o chamado período, está dividido em período paleolítico e o período neolítico e a idade dos metais, né? E a história propriamente dita, ela está dividida em idade antiga, média, moderna e contemporânea.